E aí, jovens do 7º ano, né? Nós estamos aqui para uma videoaula, né? E como nós estamos aí numa distância considerável, né? Eu vou tirar a minha máscara, né? Espero que vocês entendam, né? E é justamente para que vocês possam entender que devem se proteger, devem, né, usar aí o álcool gel, né, higienizar bem as mãos, se proteger, proteger os seus familiares, para que nesse período você esteja em plena saúde, despojando aí das bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que Ele está no controle dessa situação, né? E Ele vai dar uma resposta aí para essa enfermidade, e sabemos que Deus vai agir no nosso meio, que nós possamos aprender cada dia mais, e nós da família Coenv, né, estamos aí nos importando com você, para que você possa passar aí um período aí breve, mas que não esqueça da gente, né? Nós amamos vocês demais e por isso eu vou estar trazendo essa videoaula. Então, nós da família Coenv primamos, né, sempre pela qualidade e seriedade no nosso ensino. E hoje eu vou estar ministrando essa videoaula sobre frações, né? Esse que vos fala é o professor Roberto, da disciplina de matemática. Então, pessoal, vamos aí ver aí o que é fração. Fração é a parte ou pedaço de um inteiro. Então, quando você tem um inteiro e fraciona ele, divide ele, você está justamente tendo uma fração daquilo que era o todo. Então, um exemplo prático aí do nosso dia a dia, né, é a jovem pizza, né, que você pode aí pedir deliveries, e geralmente se a pizza é grande, ela é dividida em 8 pedaços, né? Então, geralmente se procura dividir elas em partes iguais. Nós sabemos que nem sempre isso vai acontecer, mas quando você tenta dividir ela em partes iguais, é justamente a fracionar, né? Você pegou o todo e fracionou, dividiu ela em pedaços. E esses pedaços devem ser repartidos. E para que ninguém, né, tenha vantagem sobre o outro, então por isso se procura dividir em partes iguais. Olha só outra coisa, né? Um bolozinho de chocolate numa hora dessa, hein? Então, você pode também fracionar, né? Dividir ele em pedaços. Então, fração, quando você divide em partes iguais, você tem uma fração. Mas, você tem, por exemplo, aqui, ó, em relação a raça do país, né? Olha, aqui é o negro, essa parte branca aqui, ó, o branco, e essa daqui, ó, quase não dá para ver os índios, né? Infelizmente estão, né, quase em extinção, né? Porque essa terra deles. Mas, vamos lá. Então, essa divisão é justamente fracionar um todo. Então, você precisa também conhecer alguns termos das frações, que esses termos é justamente quantas partes ele foi dividido, que aí você vai entender que é o denominador, né? Então, ó, você tem aí 2 meios, 3 terço, 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo. Essa palavra oitavo, essa terminação avos é importante, viu? 9 nono, 10 décimo. E aí é que aparece a coisa interessante, né? A partir do 11º termo,
né, no denominador, ele vai receber uma final chamado avos, né? E aí você tem justamente isso daqui, ó. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 50 avos, né? Essas terminações, elas derivam justamente da palavra oitavos. E essa palavra oitavos significa justamente isso, pequena parte. Então, por isso, a partir do 11, ele já está dividindo em pequenos pedaços. Então, ela vem para dizer que são pequenos pedaços, né? E quando você chega a 99 avos, só que os múltiplos de 10 terminados em 0, né? Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, eles vão receber nomes específicos. Então, ó, o 100 é centésimo, o 1000, milésimo, o 10.000, décimo de milésimo, e assim sucessivamente, ok? Então, esses nomes são importantes para você fazer a leitura de fração. Eles vão designar justamente o denominador, ok? Então, vamos lá. Como eu disse, né? A partir do 11, ele já vai receber a terminação avos. Olha só como é que ia ficar essa fração. Essa primeira fração, como é que se lê mesmo? Isso, ó, aí, muito bem. 3, 15 avos. A outra, olha aí, perfeito. 8, 32 avos. Né? Por quê? Porque ela já é mais de 10. Né? Então, o denominador é que recebe essa terminação. O numerador, a leitura dele é normal, é o número que está lá. 3 é 3, 8 é 8, 9 é 9, 1000 é 1000. Né? Mas o denominador é que vai receber essa terminaçãozinha. Né? Se ele for maior do que 10, ele já vai receber essa partículazinha a mais, que é o avos. Ok? Vamos lá. Prosseguindo aí, você tem o denominador e o numerador, né? Então, o numerador é quem fica em cima, denominador quem fica em baixo. O que serve? Qual a relação de um com o outro? O denominador, ele indica em quantas partes você dividiu o todo. Então, você pegou o todo e dividiu ele em tantas partes. Essa divisão das partes vai ser a representação do denominador. Quantas partes você tomou desse todo, aí sim vai ser o numerador. Então, essa fração 8,32 avos está dizendo que você pegou o todo, dividiu ele em 32 partes e das 32 partes você pegou 8, ok? Então, o denominador indica quantas partes você dividiu. O numerador, quantas partes você tomou desse todo, ok? Vamos lá. Então, os tipos de fração. As frações elas podem ser de 3 tipos. As frações próprias, impróprias e aparentes. Quando é que uma fração é própria? A fração é própria quando o numerador é menor do que o denominador. Então, quando a parte de riba, né, a parte de cima, é menor do que a parte de baixo, você tem justamente uma fração própria. E a fração imprópria? É justamente o contrário, né? É quando o numerador é maior do que o denominador. Então, quando a parte de cima é maior do que a parte de baixo, você tem uma fração imprópria. E quando é que a fração é aparente? Quando eu consigo dividir o numerador pelo denominador. Se der uma divisão
exata, então, que não sobre resto, então eu tenho uma fração aparente. Ela parece uma fração, mas na realidade vai representar um número inteiro, ou um número natural, né? Então, ó, 8 quartos. Essa fração 8 quartos, 8 dividido por 4 dá 2. Essa quantidade que deu como resultado vai ser a quantidade de figuras que eu preciso para representá-la. Então, vou precisar de 2 figuras para representar, né? O interessante é que também, ó, as frações impróprias, elas também vão precisar de mais de uma figura, certo? E as frações próprias, elas só precisam de uma figura. As aparentes, elas podem precisar de uma, mas pode precisar também de 2 ou mais, né? Por exemplo, essa fração aqui, ó, 12 meios. 12 meios, ela, se eu pegar 12, dá para dividir por 2, que dá 6. Então, se eu precisar de 6 figuras para representá-la. Então, o número que eu divido vai ser justamente a quantidade de figuras que eu, né, preciso para representar uma fração aparente. E no caso de 7 sétimos, vai dar 1. Então, vou precisar de uma única figura. Ok? Então, ó, se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, 7 dividido por 4, não vai dar uma divisão exata. Dá 1 e sobra 3. Né? Esse 1 que deu, você sempre vai precisar de uma figura a mais. Por exemplo, se eu dividir 7 por 4, dá 1. Então, vou precisar de uma figura a mais. Então, vou precisar de 2 figuras. No caso, 8 quintos, 8 dividido por 5 dá 1. E sobram 3. Então, vou precisar também de 2 figuras. Né? Então, e assim vai, né? Então, sempre uma figura a mais do que o quociente, para mim representar as frações impróprias. E aí, nós temos o caso das frações equivalentes. Né? As frações equivalentes são interessantes, porque, apesar da representação ser diferente, mas elas vão representar sempre a mesma porção. Né? E aí nós temos aí um caso. Comeram 2 pedaços e sobrou os outros 2. Então, essa fração representa 2 quartos. Vejam que eles comeram, a parte que foi, né, comida aí da pizza foi a metade. Numa outra situação, né, dividiram a pizza no meio. Só não é 1/2. Então, veja que a pizza também foi comida à metade. E os outros 4 comeram cada um pedaço. Então, veja que dos 8, 4 comeram. Então, eu tenho uma fração o quê? 4 oitavos. Mas se você perceber, eles comeram também a metade da pizza. Então, eu percebo pelas 3 situações que as frações que estão aí representadas, 2 quartos, 1/2 e 4 oitavos, elas representam a mesma parte da pizza, a metade. Então, fração equivalente são frações em que elas representam a mesma porção do inteiro. Não importa como ela esteja representada, 2 quartos, 1/2, 4 oitavos, ela sempre vai representar a metade da pizza. Então, isso é fração equivalente. Essas frações equivalentes, elas são sempre representadas dessa forma, certo? Então, eu sempre consigo chegar a uma
a outra. Ó, metade, metade. Todas elas foram metade. E aí, você vai se deparar com uma situação chamada número misto, né? O que é o número misto? Número misto é quando ele representa uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, é como se você pegasse um número, uma fração imprópria, e representasse uma parte sendo inteira e a outra parte sendo fracionária, porque vai sempre sobrar resto nas frações impróprias. Então, imagine aí, ó, tenho 2 bolos, eu comi um bolo todo e o outro ficou só um pedaço. Então, utilizando o número misto, eu posso representar essa fração. Ó, esse bolo foi repartido em 16 partes e o outro bolo também foi repartido em 16 partes. Das 16, esse bolo aqui, na hora da festa, todo mundo comeu, não sobrou nada dele. Mas do outro só foi devorado um pedaço, né? Então, ó, eu comi um bolo inteiro e 16 avos do outro. Então, eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, isso é chamado de número misto. É misturado, parte inteira, parte fracionária, certo? Então, ó, ainda falando, ó, esse 2 aqui, ele representa a parte inteira. E essa parte aqui, ó, representa a parte fracionária. Então, eu tenho 2 inteiros e 6 décimos. Ok? Então, parte inteira e parte fracionária. Então, essa é a parte inteira, ó. Estão vendo aí? E essa é a parte fracionária. Então, podemos transformar um número misto em uma fração? É evidente que nós podemos. Então, como é que você vai proceder para transformar um número misto em uma fração? É fácil demais. Ó, o inteiro, né, dividido na mesma quantidade da fração, veja que o denominador aqui é o quê? 10, né? Então, eu tenho que encontrar um número que, dividido por 10, dê igual a 2. Né? Então, ou eu pego esse 10 e multiplico. Né? 10 vezes 2 é 20. Então, olha só. Esse 2 ele vai ser transformado em 2 frações, com o mesmo denominador, para você aprender aquela relação de somar fração com o mesmo denominador. Ó, o 2, eu posso dizer que é 10 sobre 10 mais 10 sobre 10. Entendeu aí o processo? Por quê? Porque 10 vezes 2 é 20. Então, para dar 2, eu teria que ter 20. Então, você tem aí, ó, 10 sobre 10 representa o número 1 e 10 sobre 10 representa outro número 1. Então, 1 mais 1 é... Oi, perfeito, 2, perfeito. Então, ó, eu representei frações com o mesmo denominador. 10 sobre 10 mais 10 sobre 10. E aí eu posso somar com essa outra fração que é 6 décimos, né? Então, ó, como os denominadores são iguais, eu posso conservar o denominador e somar os numeradores. Então, você 10 mais 10, 20, mais 6, 26 décimos. Essa foi a fração original, a fração que foi gerada, a fração geratriz desse número misto, ok? Então, essa é a fração que representa, né, esse número misto. E veja que ela é uma fração imprópria. Por que é uma fração imprópria? Perfeito! O numerador
é maior do que o denominador. Bacana? Ó, se eu multiplicar esse 2, né, que é a parte inteira, pelo denominador, olha só o que vai acontecer. 2 vezes 10 vai dar o quê? Isso, muito bem, 20. E pegando o resultado, né, dessa multiplicação e somando com o numerador, então 2 vezes 10, 20, e 20 mais 6 dá o quê? É isso mesmo, 26. Então, ó, eu pego e já represento 26 décimos. Olha, é até mais fácil, né, de encontrar, né? Então, basta pegar parte inteira multiplicada pelo denominador e somar com o numerador. Eu tenho uma fração imprópria que vai gerar aquele número misto, certo? Então, aí, ó, 26 décimos. Lembre-se, né, o denominador ele continua o mesmo, ele não pode ser alterado. Bacana? Certo, então vamos prosseguir. Ó, denominador igual, certo? Então ele permanece. Já o numerador é que nós vamos determinar. Olha só, e aí surge as coisas chamadas simplificação de fração. O que é simplificar uma fração? A simplificação de uma fração nada mais é do que você tornar ela menor, mais simples, né, de ser visualizada. Lembra lá das frações equivalentes? As frações 2 quartos, 1 meio, 4 oitavo. Aquelas frações 2 quartos, ela se for simplificada, ela vai chegar justamente a 1 meio. Então, olha só, o que é mais fácil? Repartir uma multidão em 8 grupos e escolher 2. Ó, vamos repartir. Vamos repartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8, eu vou pegar o quê? 2, né? Então, 1, 2. Então, eu reparti a multidão em 8 e peguei 2. Que fração é essa? 2 oitavos. Né? Então, ó, 2. Agora, imagine eu pegando essa mesma multidão e repartindo ela em 4 grupos. Vamos repartir 1, 2, 3, 4. E desses 4 eu vou pegar apenas um. Então, ó, voltando aí 1. Então, eu tenho 1 quarto. Veja que a multidão era a mesma. Na primeira situação, eu dividi ela em 8 e peguei 2. Agora, eu estou dividindo em 4 e pegando 1. Qual é mais fácil? Qual é mais simples? 1 quarto ou 2 oitavos? Então, ó, simplificar uma fração se divide, né, se o divisor é o menor possível, a divisão fica mais fácil. Então, quanto menor o denominador que eu tiver, melhor vai ser a minha representação dessa fração. Então, quando temos a fração, quando o numerador e o denominador são grandes, o melhor a fazer é simplificar. E como é que se simplifica? Você vai buscar justamente um número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Ó, esse número tem que ser igual, não pode ser diferente. E um detalhe, tem que ser diferente de 0 e de 1. Né? Então, basta escolher um número que divida tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. E quanto menor ficar a fração, melhor ela será simplificada. Aí você poderia dizer, olha, 16 e 24. Dá para dividir por 2. Né?
Então, se eu dividir aí por 2, 16 dividido por 2 dá 8, 24 dividido por 2 dá 12. Só que ainda dá para simplificar, né? Então, ó, se eu pegasse, ao invés de dividir 16 e 24 por 2, imagine se eu dividisse por 4. 16 dividido por 4, 4. 24 dividido por 4, 6. Qual é a menor fração aí? 8/12 ou 4/6? 8/12 ou 4/6? Menor é 4/6, né? Mas eu poderia dividir ainda diferente, né? Se eu pegasse essa fração 4/6 e dividisse por 2, ainda ia obter 2/3, que era a fração mais simplificada ainda. E quando eu chego a uma fração que não dá mais para simplificar, eu digo que eu encontrei a forma irredutível, certo? Então, quando você tem uma fração que não dá mais para simplificar, você encontra a forma irredutível dessa fração, certo? Então, você busca um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo e vai dividindo até não poder mais. Quando eu não puder mais, aí eu encontro a fração irredutível. Então, geralmente, em algumas questões, ele diz: determine a fração irredutível. E aí você vai ter que simplificar essa fração até chegar a uma fração que não dá mais para reduzir. E aí eu tenho um exemplo. Se eu pegasse a fração 7/15, tem algum número que divida as duas ao mesmo tempo? Tem não, né? É verdade. Então, essa fração já está na forma irredutível. Ela não dá mais para simplificar. Quer dizer, ela já é uma fração irredutível. Então, tanto 2/3 quanto 7/15 são frações irredutíveis. Quer dizer, que não dá mais para simplificar. Ok?